Hoje o nosso tema, um costume indispensável. Hoje eu quero falar sobre a oração. A oração é um tema que tem que ser falado sempre na igreja. É um tema que a gente não pode deixar de falar nunca, porque é um assunto, é um tema muito vital para a vida da igreja, para a nossa existência dentro do cristianismo, porque a oração, ela traz poder para a vida da gente. E nesse instante, eu quero convidar você para fechar os seus olhos onde você está, para nós orarmos a Deus e pedirmos a Ele o seu Santo Espírito em nossa vida, a sua iluminação, para que a palavra de Deus alcance o seu propósito, o seu objetivo e os nossos corações nesta noite. Oremos. Maravilhoso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui neste culto, nesta adoração que estamos realizando durante cada encontro desta Semana Jovem, e nós estamos felizes porque nós estamos ouvindo a Tua Palavra, o Teu Santo Espírito falando à nossa consciência, ao nosso coração. Hoje, ó Pai, nessa transmissão, nós estamos lidando com um problema técnico, com a ausência de luz, mas isso, ó Pai, não irá nos impedir de pregarmos a Tua Palavra para essas tantas pessoas que estão aqui nos acompanhando. Por favor, ó Pai, se for da Tua vontade, para que contribua da melhor maneira para a mensagem de hoje, para os desafios que nós temos aqui, que o Senhor traga a luz. Se for da Tua vontade, ó Pai, que continue assim, que nós preguemos da forma como estamos, e que a Tua Palavra alcance os corações que tanto necessitam. Que a Tua vontade seja feita. Esse é o nosso desejo, ó Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Tem um meme que nos provoca nas redes sociais, na internet, que nos provoca perguntando o seguinte: se a oração fosse comida, se a oração fosse alimento, quanto você pesaria? Já parou para pensar nisso? Já viu esse meme? Se a oração fosse um alimento, comida, quanto você pesaria? Você estaria assim bem fofinho, bem fortinho, de tanto que se alimentou através da oração? Ou você estaria aí bem magrinho, desnutrido? Como é que está a sua vida de oração? Quando Deus criou Adão e Eva, o maior prazer de Deus consistia em todos os dias ter um encontro com eles lá no jardim para conversarem, para orarem. Porque oração é isso. Oração é bater papo, trocar ideias, compartilhar experiências. A oração é a gente conversar com Deus. E lá no jardim, Deus ele tinha um prazer tremendo de descer até o jardim, se encontrar com Adão e Eva e conversarem, baterem papo. E Deus fazia isso todos os dias na viração do dia. E eu fico imaginando, porque imaginar não é pecado, eu fico imaginando Deus descendo ali no jardim, se encontrando com Adão e Eva, quem sabe olhando para Adão, falando: e aí Adão, o que você está achando desse jardim maravilhoso que eu criei? E aí Eva, o que você está achando desse homem aí que eu criei para você? E eles ali conversando, compartilhando ideias, experiências, quem sabe Adão e Eva comentando: puxa Senhor, que jardim maravilhoso, esses animais que o Senhor criou, puxa, olha o macaco, que animal engraçado. E eu fico imaginando ali eles conversando e batendo um papo gostoso, delicioso, como a gente tem com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que a gente ama, com um amigo especial. Só que infelizmente o pecado ele entrou em cena e ele destruiu completamente a relação face a face que Adão e Eva desfrutavam com Deus. E hoje o desejo de Deus é continuar se reunindo conosco para um gostoso bate-papo, através deste canal virtual que nós chamamos oração. Deus gosta muito de conversar com a gente. Deus gosta muito quando a gente se coloca à disposição dEle para bater um papo, trocar ideias, compartilhar das tristezas, angústias, das alegrias, das bênçãos. Como está a sua vida de oração, meu amigo? A oração é algo muito importante para o enriquecimento da vida espiritual, da vida cristã. E a gente sabe disso.
Nós estamos assim, carecas, né, como dizem, de saber que a oração ela é vital, que ela é importante. Mas a grande questão, a grande preocupação é, se nós sabemos que a oração é tão vital, se nós sabemos que a oração é tão importante, e por que a gente não ora? Por que a gente não consegue orar? Por que a gente não consegue tirar pelo menos aí, 15, 20, 30 minutos do dia para conversar com Deus? Se a oração é algo que vai mudar a nossa vida, se a oração é algo que vai provocar mudanças, que vai nos trazer poder, que vai nos trazer os recursos da onipotência para mais próximo da gente, por que a gente não consegue se dedicar a isso de uma maneira tão especial? Por que nós somos tão negligentes? Por que nós somos assim tão descuidados nesse tema da oração? Nós passamos o dia priorizando tantas coisas, passamos o dia envolvidos com tantas coisas. São as tarefas do trabalho, os estudos, as atividades domésticas, as preocupações, né, com os filhos, com a família de um modo geral. A gente fica concentrado em tantas coisas, mas cadê o mais importante? Aonde está o tempo para a oração, o tempo com Deus? Nós temos que repensar a nossa vida com Deus. E é por isso que muitas vezes, a gente experimenta das decepções, tristezas. Por isso que a gente vive uma vida sem poder, uma vida sem confiança. Vêm as provas, vêm as lutas, a gente não tem ânimo. Porque provavelmente esteja faltando uma vida com Deus, uma vida de oração. Na Bíblia nós encontramos a importância da oração na vida de muitas pessoas. Homens e mulheres da Bíblia que viveram significativas e verdadeiras experiências de oração com o Senhor. Mas quando eu olho, por exemplo, aqui para a experiência de Moisés, nós vemos que este homem também viveu algo muito especial na sua vida de oração, na sua vida com Deus. Poucos homens tiveram uma vida assim tão incrível, uma vida assim tão diferente com Deus, como Moisés conseguiu viver. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, verso 27, que ele via aquele que é invisível. Olha que coisa fantástica. Moisés via aquele que é invisível. E eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico, 5 lições especiais da vida de Moisés, nesta experiência poderosa de oração que ele tinha com o Senhor. Abra aí, por gentileza, a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33. Se você tiver a Bíblia em algum app aí, por favor, partilhe conosco também esse texto. Êxodo capítulo 33, nós vamos ler aqui a partir do verso 7 e nós iremos até o verso 11. Vamos ver quantas lições preciosas na vida de Moisés nesta experiência de oração. Êxodo 33, a partir do verso 7, diz assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Até aqui, até o verso 11. 5 lições. Vamos aqui aprender 5 lições imprescindíveis para a nossa vida de oração. Vamos aprender na vida de um homem que foi poderoso na sua vida de oração. Quer ser poderosa na oração, minha querida amiga? Quer ser poderoso na oração, querido jovem? Então aprenda agora. Se não consegue me enxergar, não tem problema. Você não está cego não, viu?
Você que está chegando aqui agora, nós estamos apenas sem luz, mas nós estamos pregando a verdadeira luz, que é a palavra de Deus. Então ouça aí com seus ouvidos, atente bem os seus ouvidos, para nós aprendermos essas lições imprescindíveis da palavra na vida de Moisés. Primeira lição: a oração deve ser um costume na nossa vida. Essa é a primeira lição que nós temos que aprender com Moisés. A oração deve ser um costume na nossa vida. Perceberam o verso 7? Moisés, ele tinha o costume de orar. Era um costume para ele. E esse foi o segredo de toda a sua vida. Moisés aprendeu que antes de qualquer coisa no seu dia a dia, ele primeiro precisava estar com Deus. E essa é a primeira coisa que nós temos que entender nesta noite. Que a nossa caminhada de oração deve ser um costume. O que é um costume? Um costume pode ser entendido também como um hábito. Algo que nós fazemos no nosso dia a dia. E que a gente vai fazendo durante muito tempo. E que no decorrer de um determinado tempo, aquilo se torna uma rotina. Se torna uma prática de ação comum, diária. E vai se realizando a nossa forma de viver. Então, um costume pode ser entendido também como um hábito. Por exemplo, nós temos alguns hábitos, alguns costumes. Pelo menos deveríamos ter alguns deles. Escovar os dentes. É um costume, né? Pelo menos 3 vezes ao dia. Então, é um costume, um hábito que a gente tem. É instantâneo. Você acorda e já se liga. Opa, escovar os dentes. Se bem que a gente está vivendo nesse período de pandemia, todo mundo com máscara, tem gente sendo tentado a não escovar os dentes, né? Só que tem máscara aí que está passando ainda, viu? Está passando o mau hálito. Então escove os dentes, amigo. Tomar banho é outro costume. Mesmo no frio, viu? Tome banho. Faz parte, é um costume, é um hábito. Então Moisés, ele tinha na oração um hábito constante de orar, de estar com Deus. Especialistas do comportamento humano, eles dizem que é necessário 21 dias para você adquirir um hábito. Então, depois de 21 dias, praticando aquilo diariamente, sistematicamente, você acaba, formando ali um hábito, um comportamento, uma tendência, um costume. Então, se impõe a orar. Comece a praticar esse costume, esse hábito na sua vida. Se você não está acostumado, eu sei que não vai ser fácil. Porque você não está acostumado, não está habituado a orar. Então, no começo, vai ser um negócio assim que você talvez encontre mais resistência, mais dificuldade. Mas persista. Ore. Faça isso diariamente. É como aquele remédio, né? Não sei, você, quando é criança, fica doente, a gente tem que tomar remédio. Meus filhos lá em casa, quando ficam doentes, eles perguntam, né? O remédio é docinho, papai? E a gente, às vezes, não tem um remédio docinho. Filho, o remédio é amargo. Mas experimenta aí, vai que você goste. E é uma briga, para tomar aquele remédio, mas é necessário. Porque aquilo vai curar, vai trazer saúde, vai ajudar. Então a gente não acorda. Nossa, que vontade de orar hoje. Nossa, hoje eu quero passar o dia orando. A gente não acorda assim. Então, por isso a gente tem que desenvolver um hábito. Faz parte, é necessário. Então, nós temos que procurar buscar isso como uma disciplina diária. E aí você vai ver que depois de vários dias, depois de várias semanas, a oração ela vai se tornando uma prática comum no seu dia a dia. Ela fará parte de você. E um dia que você se desligar e perceber que não orou, você vai sentir falta. A sua consciência, ela naturalmente, ela vai cobrar você. Opa, você não orou hoje. Então procure desenvolver esse costume. E vai se tornar um hábito prazeroso. Se coloque a orar. Não apenas quando estiver alegre, feliz. Se imponha a orar quando estiver triste. Quando estiver chateado, estressado, cansado, em pecado,
Mesmo não querendo do jeito que for, busque a Deus em oração. Desabafe com Ele. Abra o seu coração a Ele como amigo. Coloque a sua angústia, as suas aflições, aquilo que te perturba, aquilo que tira o teu sono de noite. O desejo de Deus é que a oração faça parte de nós. O desejo de Deus é que cada um dos seus filhos e filhas tenham o costume de orar. Então, por favor, meu querido amigo, aprenda essa primeira lição que nós vemos e enxergamos na vida e na experiência de Moisés. A segunda lição que nós vemos é que a oração, ela exige esforço pessoal. Você percebeu bem o texto que nós lemos? Moisés, ele montava a sua própria tenda para orar. E era um local que ficava bem longe do arraial, bem longe do povo. Olha o sacrifício pessoal de Moisés. Ele montava a sua tenda fora do arraial. Ele acordava, andava pelo meio do povo e ia para um lugar afastado. E ali montava a sua tenda para bater um papo com Deus, para falar com Deus. Essa tenda do encontro que a Bíblia fala, não é a tenda do santuário, viu? Que foi montada depois e ficou ali no meio do povo. Era uma tenda pessoal, um lugar reservado para falar com Deus. E nós não estamos falando aqui de orações superficiais, corriqueiras. Ah, Senhor, muito obrigado por tudo, amém. Bem, Belém, amém, obrigado pelo que vem, amém. Não são orações assim. Nós estamos falando aqui de um momento muito especial. Uma oração que envolve compromisso, que envolve tempo, que envolve dedicação. Você e eu, meu querido amigo, minha querida amiga, temos que ter tempo para orar. Nós temos que ter o nosso lugar de oração. Você já experimentou colocar ali no seu celular o alarme para te lembrar o seu momento de oração? Você ali colocar, renomear, né? Hora de orar, momento da oração, como você desejar. E ali você é lembrado quando o celular tocar. E aí você diz, galera, chegou a minha hora de orar. Beijo para vocês. Fui, partiu oração. Faça isso. Para orar você tem que parar por algum momento. Hoje em dia, parece que a gente não aguenta o silêncio. A gente está envolvido assim com tanto barulho, com tantas coisas ligadas, tudo on. Televisão, rádio, internet. É tudo muito barulhento. E a gente, quando se coloca num lugar a sós, para a gente orar, alguns acham até estranho. Nossa, que silencioso. Esses dias eu li a respeito de um rico empresário sul-coreano, uma agenda muito apertada, e ele tinha o hábito da oração, era um empresário cristão, e ele colocava todos os dias o seu celular para despertar ao meio-dia, às 12 horas, e ele ficava orando das 12 até as 12h30, era o momento dele com Deus. Ele colocava o alarme lá no celular e ele intitulou Reunião com Todo-Poderoso. Então, mesmo em meio à agenda apertadíssima que ele tinha de trabalho, ele reservava 30 minutos, do meio-dia até o meio-dia e meio, para conversar com Deus, para bater papo com Deus. E ele deixava bem claro para os seus assessores, para as suas secretárias, olha gente, nesse momento das 12 às 12h30, não passem telefonema para mim, não batam na minha porta. Se chegar alguém, que espere, porque eu estou no meu momento de oração. E um dia, exatamente nesta hora, neste momento de oração, deste empresário sul-coreano, o telefone dele toca. E sabe quem era que estava ligando para ele? O presidente daquele país, o presidente da Coreia do Sul. Ele estava numa reunião com vários empresários, economistas do país e queria consultar aquele empresário que era um dos seus conselheiros. E ele, claro, não atendeu. Depois, quando terminou a sua oração, às 12h30, ele retornou a ligação para o presidente do país. E o presidente chamou a atenção dele
Poxa, rapaz, como é que você não me atende? Te liguei aqui dezenas de vezes. Estamos aqui numa reunião super importante. Tomarmos aqui decisões que vão ser relevantes para a economia, para o plano aqui de trabalho dos negócios, do governo. Você não me atendeu? E aquele empresário cristão, ele respondeu: eu não lhe atendi, porque eu estava numa reunião com alguém mais importante do que você, Deus. Nós temos que separar tempo, amigo, minha amiga, para falarmos com Deus. Crie a sua tenda do encontro. Tenha o seu momento de oração. Quem sabe o seu lugar de oração será no ônibus, indo para o trabalho. Então, por favor, meu querido amigo, separe um tempo no carro, em meio ao trânsito, no seu horário de almoço, trabalho. Quem sabe numa caminhada próximo ali a um parque. Vai ser aquele momento que você vai falar com Deus, que você vai conversar com Deus. Moisés era o líder da nação, mas deixava tudo de lado e ia se encontrar com Deus na tenda do encontro. Terceira lição: não seja espectador das orações dos outros. Imagine a cena. Moisés, ele pegava a sua tenda e passava no meio do povo, e todo mundo olhando. Ele ia para bem distante do arraial. Você percebe? Enquanto Moisés armava a sua tenda para orar, alguns ficavam olhando. Até o momento em que ele entrava na sua tenda, é sempre assim. Enquanto uns oram, outros ficam olhando quem ora. E na vida espiritual, amigo, você tem que ter certeza de uma coisa: a gente colhe o que a gente planta. Se você não ora, certamente fica olhando quem ora. Só que depois você não pode reclamar que o rosto do outro brilha e o seu não. Você não pode reclamar que o outro consegue abrir o mar vermelho e você não consegue abrir nenhum córrego. Então planeje a sua vida de oração. Um dia sem orar é tempo suficiente para o diabo colocar uma paixão no seu coração, para o diabo colocar uma paixão no coração do seu cônjuge. Um dia sem orar é tempo suficiente para a gente desgraçar a nossa vida, para a gente tomar decisões erradas e a gente quebrar a cara e a gente experimentar tragédias. Quarta lição: quando a gente ora, a glória de Deus se manifesta. Olha lá, Moisés, ele chegava no local afastado, ele montava sua tenda e entrava para orar. E quem é que chegava depois? Quem é que chegava depois? Deus. Deus chegava com a sua glória e falava com Moisés. Meu amigo, você que está aqui me acompanhando no chat, você que está aqui nos acompanhando pelo Facebook e YouTube, você quer a resposta de Deus? Você quer um milagre na sua vida? Você quer também enxergar a glória de Deus? Então busque primeiro a Deus em oração. Abre a boca, comece a conversar com Ele. Não fique dependendo das orações dos outros. Comece a ter a sua vida de oração. Comece a viver esse estilo de vida que é poderoso, que é assim imprescindível, que é vital para o nosso crescimento espiritual. O único lugar em que o milagre vem antes da oração é no dicionário. Além dali, isso não acontece. Experimente com sinceridade orar por 5 minutos e você verá a diferença que isso vai causar na sua vida. Não tem prazer melhor na terra do que o prazer de falar com Deus. O problema é que a gente não quer ter comunhão com Deus. O problema é que a gente prioriza uma série de coisas, mas a gente não prioriza o nosso tempo com Deus. E Deus quer se encontrar com a gente, Deus quer bater papo com a gente, quer conversar conosco. Experimente, feche os seus olhos, pelo menos por 5 minutos, e ore, converse com Deus. Você vai sentindo uma atmosfera diferente, você vai sentindo o clima ficando leve, você vai sentindo que parece que tem alguma coisa ali com você. Você chega a abrir até um dos olhos para ver, será que tem alguma coisa aqui? Você vê que não passa apenas de uma impressão sua, e você fecha os olhos, você continua orando. E a concentração, a coisa fica tão gostosa, prazerosa, que você começa a sentir o bafo da respiração de Deus. Experimente isso, amigo. Nós temos que aprender a orar. A gente acha que orar é só pedir. Ah, Senhor, eu quero uma casa. Ah, Senhor, eu quero um emprego. Ah, Senhor, eu quero casar. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Isso não é orar. Isso é pedir, isso é petição.
Não ore para que Deus faça a sua vontade, ore para que a sua vontade se adeque à vontade de Deus. A glória de Deus não irá se manifestar na minha vida ou na sua vida se a gente não buscá-lo neste momento, na tenda do encontro, no momento de oração. Por isso, ore, experimente essa bênção. E não fique preocupado com as palavras. A oração bonita não é aquela que você faz média com Deus, que você fica usando palavras rebuscadas, difíceis, não é isso. As melhores orações que você irá fazer serão nos seus piores dias, onde brotarão da sua sinceridade, da integridade do seu coração. Então você que é jovem, está aí doidão, subindo pelas paredes, está louco para transar, comece a orar, peça o poder de Deus para vencer. Você que está aí querendo uma solução para o seu casamento, o casamento está se esfacelando, está se despedaçando, comece a orar. Você que está pensando em fazer alguma besteira, comece a orar. Você que está procurando um emprego já faz algum tempo, continue orando, não desanime, não desista. Orar é dar a Deus a chance de mudar a sua história uma vez a cada dia. Orar é parar de contar com a sorte e contar com o divino. Orar é tomar os céus nos braços. Como está, amigo, a sua vida de oração? Última dica, última lição nessa experiência de Moisés. Quem ora, enfrenta o problema, enfrenta as adversidades com o poder de Deus. Moisés falava com Deus como um amigo. Eles eram íntimos, eles tinham o coração estreito. Moisés não era amigo de Deus só no Facebook. Moisés não seguia Jesus apenas no Instagram. Era olho no olho. Era uma relação assim muito próxima. Depois que Moisés falava com Deus, ele saía daquela tenda cheio de poder para resolver, para atender os problemas do povo. Moisés saía cheio do poder e passava por cima de tudo, porque Deus estava com ele. E é isso que nós sentimos quando gastamos tempo de verdade com o nosso Deus em oração. Depois que você passar tempo com Deus, saia sem medo. Não tenha medo das dificuldades, não tenha medo das provações, porque se Deus é contigo, pode ter certeza, amigo, nada será contra ti. Preste atenção, amigo. Nesta noite, Deus que tem um recado muito especial para você, porque Deus continua te esperando para a oração. Priorize isso. Tenha o seu momento com Deus. Comece a orar. Quando a gente ora, nós temos brilhos nos olhos. Quando a gente ora, alguma coisa acontece. Quando a gente ora, a gente se preenche do poder de Deus na nossa vida. Portanto, pratique esse estilo de vida chamado oração. Tenha essa intimidade com Deus. Quero convidar você agora a fechar os seus olhos para falarmos com Deus e suplicar a Ele que derrame bênçãos especiais na sua vida. E, sobretudo, que você saia deste encontro com o desejo de querer viver uma vida de oração. Uma vida com Deus. Uma vida de bate-papo, de conversa com Deus. Feche seus olhos, vamos falar com Ele. Maravilhoso Deus e nosso Pai, muito obrigado, porque apesar das dificuldades, problemas técnicos que nós enfrentamos aqui, a Tua palavra foi pregada. E o Teu desejo para a nossa vida foi falado. Por favor, Senhor, nos ajude para que nós tenhamos mais vontade, mais desejo de viver uma vida contigo. Uma vida poderosa em oração. Por favor, Senhor, nos ajude para que a gente venha desenvolver esse hábito, esse costume. Para que a gente não fique dependendo das orações dos outros, mas que a gente dependa unicamente da Tua força, do Teu auxílio, do Teu braço terno e acolhedor a nos envolver. Por favor, Senhor, nos torne poderosos na oração. Nos torne homens e mulheres de oração. E com certeza, Senhor, abalaremos o mundo pelo Teu poder. Não tem nada mais que faça tremer o diabo do que quando o povo de Deus se coloca a orar. De quando o povo de Deus se prostra para buscar o poder de Deus para vencer as lutas, batalhas e provações. Fique conosco, Senhor. Nos abençoe e nos traga amanhã mais uma vez às 20 horas para juntos aqui compartilharmos da Tua palavra, recebermos o Teu poder
e temos um encontro contigo. Esse é o nosso desejo. E aqueles que assim acreditam, em nome de Jesus, digam amém, amém e amém. Valeu, galera. Deus abençoe vocês. Tenham uma excelente noite e até amanhã, se Deus quiser. Fui!